na comunicação e no acesso à informação, né? E nós não introduzimos adequadamente qualquer inovação significativa em relação a essas novas mídias. Eu dou aula há 34 anos em escola de arquitetura, né? Desde quando me formei, eu dou aula em escola de arquitetura, 33 anos. Bom, é absolutamente diferente a postura do aluno em relação àquilo que você fala. Quando se falava antes sobre história da arquitetura, ou sobre história do urbanismo, a história da cidade, ou a cidade do presente, antigamente isso era uma abstração na cabeça do aluno que estava sentado na sala de aula. Hoje, enquanto você está falando de alguma coisa de uma cidade, ou está se referindo a algum tema, algum assunto, naquele mesmo momento, o aluno está acessando, né, um conjunto de informações sobre aquilo que você está falando, que provavelmente você não sequer pôde acessar antes de começar a falar através das diferentes mídias. Nós vivemos uma mudança muito grande em todo o processo de comunicação, de acesso à informação, e isso precisa se refletir, né, no espaço da escola, na maneira como a escola se organiza, provavelmente uma escola com maior liberdade me parece fundamental. A ideia da escola com liberdade é uma ideia muito antiga, tá certo? Mas que não conseguiu se construir, né, essa escola com a liberdade, né, onde talvez o processo de formação ele não é um processo de formação tradicional. E o outro assunto que eu quero falar, e depois eu posso desenvolver um pouco mais, é a ideia de que a escola precisa extravasar o espaço, ou o processo de formação, para não falar escola, tem que extravasar o espaço da escola estrito sensu. Ou seja, que o processo de educação tem que ocupar o espaço urbano, tem que extravasar para a cidade. É evidente, quando a gente pensa uma escola inserida em diferentes contextos urbanos, essa escola vai ter que dialogar com esse contexto urbano e não repetir o mesmo tipo de formação, independentemente de onde ela esteja situada. O reconhecimento por parte da escola, do ambiente onde ela está, e o reconhecimento do ambiente onde ela está em relação à escola é absolutamente fundamental para que se estabeleça, de fato, um processo de educação para a cidadania, um processo de educação que saia de conceitos abstratos e que ganhe, né, uma concretude na possibilidade da intervenção daquele estudante e daquele educador na cidade ou no espaço, no bairro onde se vive. É claro que, para isso acontecer, nós precisamos ter uma outra cidade. Temos que ter uma cidade que seja acolhedora e que seja uma cidade segura e que seja uma cidade onde nós não precisemos mais cercar as escolas e não precisemos mais também cercar os vários núcleos de escola. É muito interessante quando a gente entra num centro de educação unificado, que tem esse nome de unificado, mas que ele tem cercas internas entre os vários níveis, novos tipos de equipamentos que estão ali dentro, a creche, né, da escola de de ensino fundamental, né, do espaço de cultura, como se, né, nós precisássemos, de fato, segregar, né, e essa questão, a questão da segregação, que comparece na escola, na verdade, ela reflete um processo de segregação que está presente, né, no conjunto da cidade. É uma cidade que, cada vez mais, né, tem tendido apesar dos esforços que se fazem no sentido contrário, uma cidade que tende a se segregar, a se isolar, né, a criar ambientes, né, que não dialogam um com os outros. E esse diálogo é fundamental para que a gente possa ter uma educação diferente e ter também uma cidade diferente para o século XXI. Bom, cada uma dessas intervenções já me vem 10 perguntas e vontade de debater e realmente super instigantes cada uma dessas intervenções. E a gente vou fazendo um filminho aqui na cabeça, mas só para que me veio forte que eu achei tão bacana essa última fala que o Nabil comentou da questão da segregação e dos muros da escola, que
Bom, infelizmente, em São Paulo é triste. Às vezes a gente acha que está entrando numa cadeia de tanta tranca que tem dentro da escola. E aí eu lembrei do Ceará, em Fortaleza, que as escolas não têm muro, e elas são grade, um muro vazado e verde. Nossa, é tão bonito, porque se enxerga assim a escola e ela fica num espaço aberto. Bom, mas são muitas questões que eu acho que vão passando para a gente. Eu queria chamar aqui a Carla Mayumi, para que ela, cada um de vocês aqui contou um pouco de experiências e falamos de desafios do século XXI. E obrigada, Carla. A Carla, a gente tem acompanhado o trabalho dela desde que ela coordenou a pesquisa Sonho Brasileiro com jovens, que acho que é uma pesquisa que iluminou bastante. E a Carla agora está envolvida num projeto Educação. E ela viajou pelo mundo buscando várias escolas inspiradoras. E aí eu queria que você contasse assim, um pouquinho para a gente o que você destacaria. Você viu tanta coisa bacana. Obrigada por você estar aqui. Bom, eu que agradeço. Eu queria dizer que, na verdade, eu estou aqui porque eu não sou uma educadora, né? Então, eu, junto com o André e mais 2 amigos, a Camila e o Shima, a gente resolveu, como a Maria Alice falou, sair pelo mundo e investigar escolas inovadoras por aí. Então, a nossa lente foi a lente da inspiração, buscar inspiração e buscar modelos inovadores. Então, modelos que não necessariamente estivessem baseados em alguma proposta metodológica ou ideológica. A gente queria realmente, e aí falando de inovação, olhar para fora, né, e tentar olhar um pouco para frente também. E eu acho que uma grande vantagem da gente estar, da forma como a gente está nesse projeto, é o nosso olhar mais ingênuo, assim, né? Então, se a gente tirar o negativo da palavra ingenuidade, a gente consegue desconstruir muito mais facilmente o olhar na hora que a gente está conversando com as pessoas com quem a gente está conversando. Então, o André visitou 3 escolas na Europa, a gente vai tá visitando algumas escolas no Brasil também. Eu visitei uma escola na Indonésia, que chama Green School, tem tudo a ver com sustentabilidade, e visitei uma escola na Índia, a Riverside School. E a gente ainda segue na nossa jornada, a gente ainda tem visitas a fazer em algumas escolas. E a gente foi movido muito por essa inquietação, né? Acho que uma coisa importante é o fato de não sermos educadores, eu sou mãe, é assumir um pouco da responsabilidade de estar olhando para esse tema sem necessariamente estar dentro do sistema. É assim que a gente está se colocando. Então, a gente foi com um olhar muito curioso, e com esse olhar curioso e puro, digamos assim, a gente começou a se questionar muito para onde olhar, o que a gente tem que perguntar, quais as perguntas que a gente tem que fazer, para onde a gente olha para descobrir quais são as possíveis soluções, o que motivou as pessoas a fazerem uma escola diferente. E cada uma dessas escolas que a gente vai, a gente está falando com muitas pessoas. Então, a gente está falando com alunos, a gente está falando com pais, a gente está falando com professores, a gente está falando com pessoas que trabalham na escola. Então, nessas 2 escolas que eu fui, cada uma delas eu entrevistei uma média de 20 pessoas. E aí, o que eu queria trazer, eu acho que a contribuição que eu poderia tentar trazer aqui é contribuir um pouco para esse pensamento. A gente está vivendo uma crise de valores, né, e essa crise de valores não é só na educação. E acho que, quando a gente está vivendo essa crise, é importante a gente voltar a se questionar sobre questões básicas, né, questões essenciais, assim. Então, uma das questões essenciais que a gente se colocou e perguntou, e foi de onde vieram as respostas mais interessantes das pessoas na escola, inclusive é uma pergunta que eu tinha anotado num papelzinho para fazer para vocês, e na verdade, eu vou fazer uma leitura aqui de uma resposta à pergunta. Então, a pergunta que eu ia fazer, e que eu já deixo aqui, e que eu vou dar a resposta da Leslie, que é uma educadora e que trabalha na Green School com os alunos do que seria o ensino médio, da high school. A pergunta foi: qual é o propósito da educação no mundo de hoje? Então, essa pergunta que eu queria deixar, eu vou dizer para vocês o que ela respondeu. Então, eu fiz aqui uma tradução meio livre, e foi uma resposta que me deixou bem emocionada quando a gente estava conversando. Então, ela começou a falar a pergunta foi essa: qual é o propósito da educação hoje, né, na tua crença? E aí ela pensou e começou a falar: eu acredito que a gente tem que se perguntar como que a gente poderia
o que a gente quer ouvir dos alunos quando a gente pergunta: você pode se virar no dia a dia de uma forma produtiva como pessoa? Você pode fazer a matemática diária? Sabe calcular juros? Você sabe ir atrás de um trabalho? Você sabe procurar um emprego? Você sabe se expressar bem, por escrito, oralmente? Você sabe tratar as pessoas com respeito? Você entende o impacto que você tem na cultura e no ambiente no seu entorno? Você entende que tudo que você faz nesse mundo tem uma consequência? Você entende que você vai errar, isso é certo, e que é sua responsabilidade lidar com esses erros? Você entende que você não pode ser só um observador passivo do mundo e que você tem que contribuir e contribuir positivamente com o mundo? Você entende que a vida é curta e que as coisas têm que ser feitas agora, senão essa vida é desperdiçada? Então, essa foi a resposta que ela me deu quando eu perguntei qual o propósito da educação. E esse final, essa questão de a vida é curta e ela não pode ser desperdiçada, me traz para uma questão que a Marina fala muito, que é o senso de urgência. Então, acho muito importante a gente se colocar com senso de urgência que as soluções que já estão se apresentando estão pedindo para a gente ir lá, ir atrás delas e colher e tentar aplicar isso no dia a dia. Então, vou terminar aqui falando uma frase que eu gosto muito, é a frase que assina os meus e-mails, que é uma frase de um escritor que chama William Gibson, ele escreve livros de ficção, e é uma frase que fala que o futuro já está aqui, ele só não está muito bem distribuído ainda. Então, pegando esse gancho da Marina, de que as respostas estão à procura de perguntas, então, eu acredito, sim, que o futuro já está aqui, a gente só tem que buscar onde a gente pode olhar para encontrar soluções para esse futuro. Bom, não sei se vocês querem fazer alguma intervenção, mas eu queria, antes de ainda aproveitar a Carla aqui um pouquinho, e pensar, você entrando, você não é educadora, como você falou, mas você já entrou em várias escolas aqui e já viu vídeos de escolas públicas e conhece. Quando você entrou ou na Indonésia ou na Índia, você teve algum impacto diferente? Você sentiu que ali tinha alguma coisa nova acontecendo? Eu senti muito, muito fortemente, eu tive a sorte de ir para 2 escolas que eram escolas com estrutura de escola. Então, ensino formal, com aulas, né, porque algumas das escolas, as iniciativas que a gente está visitando, não necessariamente são escolas com estrutura de escola. E eu gostei muito de ter ido em escolas. E o que eu vi, o que eu senti, é a diferença nas crianças e nos jovens. Assim. Então, eu vi muito fortemente assim, a forma como o jovem se sente melhor preparado para enfrentar o mundo mesmo. Assim. Então, uma espontaneidade, uma forma de se colocar muito mais natural, muito menos né, dura e com medo. Então, as crianças elas têm um brilho diferente nesses lugares. Eu escutei muitas histórias de crianças com problema e que os pais resolveram colocá-las nessas escolas porque eles tinham algum problema. Então, problema de adaptação, sofria bullying, depressão, a criança que não se sentia bem aceita. Né? Então, muitas vezes, a motivação dos pais em buscar essas escolas era isso. E dá para perceber, olhando para essas crianças. Então, na Riverside, por exemplo, assim como tem algumas escolas aqui em São Paulo que já fazem isso, as crianças apresentam a escola. Então, eu passei lá 1h30 com 2 meninos indianos de 10 anos, contando sobre a escola, e chegou uma hora que eu fiquei tão impressionada, pensei, esses meninos são treinados, e aí o olhar viciado, né? Esses meninos são treinados tão bem para apresentar a escola para as pessoas, e aí, como eu fiquei lá 1 semana, 5 dias direto, eu vi que não. Eu perguntei para eles, como é que você sabe apresentar também? Não, porque a gente está aqui, a gente está vendo o que está acontecendo. Né? E eles falavam com uma desenvoltura, contavam o que as outras séries estavam aprendendo. Então, eu diria que é isso, é esse brilho nessas crianças e nesses jovens, e é um brilho que vem de dentro, é alguma coisa que eles estão descobrindo neles mesmos. Então, eu acho que é isso, é como que a gente toca essa pessoa que está dentro dessa criança e valoriza o que ela tem de bom e não necessariamente tenta colocar ela, né, para aprender aquilo que a gente está achando que é o que ele deveria estar aprendendo e está mostrando para o mundo. Bom, não sei se vocês querem fazer... Ela jogou um propósito da educação. Se querem fazer alguma intervenção, Pilar? Ali. Nabil, depois tem outro ali. Viu? Eu gostei muito, Carla, quando... Tá ligado? Quando você fala desse olhar puro, porque eu participei agora de uma disputa
na educação de uma pessoa, enfim, se indicou uma pessoa, um lado fez não, o outro lado fez sim, mas eu fiquei, agora que eu estou mais distante, percebendo que, na educação, a gente já entra, e aí é o que a Marina disse, com as respostas. A gente não quer nem saber quem perguntou. Então, a pessoa nem pergunta, e às vezes se perguntar até atrapalha. Eu chego lá e pá, foi o que a gente fez em Belo Horizonte. Se nós tínhamos as respostas. Quando você entra numa escola desarmada, quando você entra para olhar uma experiência desarmada, e eu tive o cheiro do século XXI em 2 escolas, já que a gente está falando de paradoxo, uma na periferia de Teresina e a outra em Londres. Da periferia de Teresina, se eu tivesse entrado na escola com o meu olho de 15 anos atrás, eu teria falado que isso é um horror, fecha essa escola. As crianças estavam todas no pátio de um ex-lixão da cidade, e elas se reúnem para escutarem que elas são lindas, que elas são ótimas, que elas são maravilhosas, e com meu olhar marcado de 15 anos atrás, eu falaria, autoajuda, que coisa horrorosa. Bom, as crianças leem 40 livros por ano. Tem uma menina de 12 anos que está alfabetizando a mãe. Elas trabalham no bairro, e o bairro se transformou a partir do movimento da escola. E, em Londres, nós entramos em uma escola e os jovens tinham tanto protagonismo, e eles se apropriaram tanto daquele espaço, que, aliás, era um espaço que só terminava com assembleia, todos os dias, e não tinha nenhuma carteira, que eu ouvi você falar e fiquei pensando como que nós não temos esse olhar mais limpo para poder identificar. Então, a gente já carimba, e isso impede que boas experiências floresçam, porque, às vezes, a gente dá uma pisada nelas. Isso é bobagem, isso não... Será que eles sabem mesmo o que eles estão fazendo? Então, eu acho que o mais importante, é muito bacana que a gente possa conhecer isso, mas eu acho que o mais importante é essa reflexão que você traz. Assim, eu entrei ali para ver, para conhecer. A gente precisa disso na educação. Não é inocência. E aí você também marca assim, não é essa ingenuidade boboca de, ai, que lindo, não. Mas é ter um olhar mais limpo para poder entender a fundo o que é que aquela escola faz. Porque, senão, a gente volta nessa questão da liberdade da escola, que vira uma palavra bonita, mas que a gente já entra ali querendo saber onde que eles estão nos enrolando. E aí, essa pergunta que você faz, essa resposta que você leu, é muito importante, porque ela fala da matemática, ela fala de escrever bem, que são coisas básicas, porque a gente também criou uma coisa meio... ou você faz uma escola experimental que as crianças são super felizes, mas ninguém sabe fazer uma conta de somar, ou você faz uma escola careta, que as crianças somam tudo, mas também não criticam nada. Essa resposta sua é um casamento que essa moça deu, é um casamento muito, muito interessante. As crianças aprendem, elas somam, mas elas têm a responsabilidade, a autonomia. Então, eu acho que a minha resposta hoje, há 20 anos atrás seria outra, mas hoje eu acho que a minha resposta seria essa. Formar esse sujeito, que está na cidade, está no território, está no espaço, mas ele está ali na escola aprendendo, e a gente espera que ele esteja aprendendo coisas que façam essa diferença desse senso de urgência. Nabil, quer falar alguma coisa? Eu queria... Alô? Alô? Não, eu fico me perguntando assim, muitas vezes, para que servem as coisas que se aprendem nas escolas? Essa é uma pergunta clássica. Eu fico pensando assim, várias coisas que eu estudei, eu era muito bom em... Eu tenho uma... acho que eu tinha, acho que eu não tenho mais, mas tinha muita memória. Então, eu era assim, por exemplo, na aula de química, eu sabia recitar aquelas fórmulas,
Na aula de geografia, você sabe os afluentes da margem esquerda e da margem direita do rio Amazonas. Mais ou menos assim, né? Esses tipos de coisa que... Né? E você fica se perguntando para que você... Quer dizer, olhando e faz, para que você perdeu tempo e cabeça para, né, decorar e aprender essas coisas, que são coisas que, geralmente, elas têm pouquíssimo senso prático para quem depois não vai usar aquilo, e mesmo para quem vai usar também não serviu para nada. Né? Para quem vai se aprofundar em química, provavelmente ter decorado as fórmulas no primeiro, na 8ª série do ensino fundamental não deve servir para muita coisa. Né? E eu acho que eu acho que a questão da formação, e hoje ainda mais que as informações, as coisas têm uma velocidade espantosa, né? Quer dizer, o ritmo da informação, o ritmo do acesso ao pensamento é muito mais intenso do que no passado. Eu acho que, antes de mais nada, nós temos que, na escola, formar pessoas que tenham princípios. Né? Quer dizer, acho que essa é uma questão fundamental, que é um dos elementos mais carentes da nossa sociedade. As pessoas têm certos princípios, certas posturas. Né? E claro que essas posturas, elas não são teóricas, elas são práticas, elas são concretas. Né? Então, por exemplo, né, para usar um termo que já se usou aqui, né, escola, educação e sustentabilidade. Né, a sustentabilidade, não se aprende sustentabilidade como conceito, se aprende sustentabilidade na prática, em situações concretas, e eu acredito que talvez é isso que devia se conseguir fazer com que as pessoas saíssem, as crianças saíssem desse período de formação com uma fundação muito clara daquilo que vai ser as posturas que ela vai ter na vida. E ter claro que muitas das coisas que a gente aprende na escola, ou aprendia na escola, elas vai se chegar a elas de outras formas, que não precisa, né, mais ter esse tipo de formação. Não estou falando que não precisamos aprender a fazer conta, não precisamos escrever adequadamente com a gramática, tá certo? Que é fundamental. Mas o que eu vejo é que os alunos, muitas vezes, estão pouco interessados nisso. Tem que encontrar uma maneira de fazer com que eles fiquem interessados nisso. Tendo claro também que a língua também evolui. A gente trabalha muitas vezes com a língua como se ela fosse estática. E a gente percebe que, por exemplo, a internet tem feito se criar novos termos e novas maneiras de escrever as coisas. Né? E as pessoas hoje se comunicam muito mais através de mensagens de internet, de mensagens de celular, do que escrevendo alguma coisa na mão. E, portanto, nós estamos criando novas palavras. E isso significa a necessidade de repensar também a educação e a própria língua, né? Aliás, as línguas se formaram assim, em processos de modificação. Então, eu não sei exatamente, não tenho uma resposta para tudo isso, mas certamente são questões e são perguntas que nós temos que fazer para uma educação no século XXI, nesse novo ambiente que nós vivemos. Marina. Eu gostei muito dessa resposta na forma de muitas perguntas. E elas dão assim um senso de responsabilidade muito grande para a gente. Não só para o educador, mas também para aquele que aprende, né? Porque, de repente, você sente a necessidade de tudo isso, mas quando isso tudo é, digamos, organizado, você é capaz disso. É o seguinte, essas são as necessidades que temos de ferramentas para manejar o nosso dia a dia. Não como a nossa vida, não como algo que é um fim em si mesmo. Isso é uma ferramenta, é um instrumento, é algo que, de acordo com as realidades múltiplas que se apresentam diante de mim, eu vou ter que lançar mão desse acervo de experiência, desse repertório de conhecimento, de atitudes, para poder viver melhor no mundo e fazer esse mundo melhor. Então, achei muito significativo e depois eu quero as perguntas, porque elas, organizadas desse jeito, são muito interessantes. Uma outra coisa que eu acho que essa educação que a gente busca,
ela deve ser no sentido de formar, ajudar a formar esse novo sujeito político, não no sentido político, politiqueiro, mas esse novo sujeito político desse mundo que está se descortinando, está se construindo. É um sujeito completamente diferente, ele tem uma demanda de autoria muito forte, ele tem uma demanda por experienciar as coisas muito forte, muito mais do que apenas o sentimento, o envolvimento sentimental, como foi, enfim, as gerações passadas. Tem uma necessidade desse experiencial, do pictórico, do toque, da vivência, não é, daquilo que é. E, por outro lado, eu acho que, desse mundo em crise, acho que uma das coisas que a gente percebe é que, no meu entendimento, essa questão da sustentabilidade não é uma maneira de fazer, é uma maneira de ser. E aí tem a ver com valores, sim. Por quê? Se for uma maneira de fazer as coisas, eu acho que a gente não vai conseguir transitar, a gente não consegue circular, a gente não vai construir uma palavra nova ou criar uma palavra nova para significar o que está acontecendo e o que nós estamos sentindo. Mas como uma maneira de ser, um ideal de vida, de mundo, isso é o grande desafio, porque é a partir dessa visão de sustentabilidade como uma maneira de ser, que os nossos fazeres na educação, na arte, na espiritualidade, na economia, na ciência, vai ganhar uma relevância e um significado que tem uma natureza que dialoga com o tempo que a gente está vivendo. Eu sinto cada vez mais que nós, que estamos aqui um pouco mais experientes, somos uma espécie de superfície de sustentação, uma espécie de superfície de inscrição para algo novo que está se estabelecendo. E se a gente não se colocar nesse lugar de superfície, se a gente não se colocar dessa forma, não é, talvez a gente não dê a contribuição com toda a potência da nossa contribuição, porque tem algo que está surgindo de uma forma que eu diria espontânea, entre aspas, mas que é muito fragmentado ainda. E eu tenho dito que não é hora da gente juntar, é hora de dispersar, de uma dispersão que seja um paradoxo, uma dispersão agregadora. Essas visões, elas têm que, cada vez mais espalhadas no mundo, se constituir como uma espécie de pontinhos gravitacionais, que em torno dela vai juntando outros e criando novas superfícies. Esse mundo que se descortina aí, com todas essas perguntas que continuam sendo muito atuais, ele vai precisar de um manejo diferente. E acho que a grande demanda que as pessoas têm é a demanda por autoria, é a demanda por ser visto, percebido, escutado, e uma escuta que não seja viciada mesmo, não é ingênuo, é uma escuta não viciada, é uma escuta meio flutuante mesmo, sabe? Em que você pega o que não está sendo dito, porque a gente diz muita coisa, mas mais importante do que o que se diz é aquilo que se diz sem querer dizer. E, nesse momento, tem muita coisa sendo dita sem a intenção de dizer. E isso a gente não está pegando. E a educação, ela é rica, criativa, produtiva, quando tem essa capacidade, no meu entendimento, de responder essas questões todas, mas pegar esse algo que está aí, ainda informe, flutuante, criando esse novo sujeito político que não quer ser mais espectador, que quer ser protagonista. Tem uma demanda de protagonismo que aparece como um sintoma. A violência é um sintoma desse protagonismo. As pessoas se suicidarem com as drogas é um sintoma desse protagonismo. Eu quero um lugar livre, mesmo que esse lugar seja embaixo do viaduto, me destruindo a mim mesmo. Olhem, eu quero existir, eu quero ser visto, eu quero ser escutado, mas não da forma como querem me escutar, da forma como eu preciso ser escutado. Acho que essa é a grande demanda e isso a educação, né, leva para esse lugar de um novo sujeito que quer brotar, que quer nascer e acontecer.
Obrigada, Carla. Agradeço. Agora vamos estar pensando uma outra pergunta. E aí eu gostaria de chamar o Ladislau Dalbor para sentar aqui com a gente. E já vai sentar, eu já vou te passar a palavra, viu? Não vai dar nem para esquentar. Então, o que eu queria que a gente discutisse aqui agora, nesse segundo bloco, um pouco, o que é essa educação que favoreça uma participação, um controle social, uma democracia, né? Nós estamos falando de democracia, nós estamos falando, a Marina falou muito do intangível, da escuta, o Nabil falou da liberdade, de uma outra escola, a Pilar falando dos nossos estereótipos dos anos 60 e como quebrar esses estereótipos, dar um novo olhar. Então, o que é essa participação? O que é uma educação que favoreça, né, essa participação, a democracia, o controle social? Olha, eu sou economista, né? Não tenho culpa, enfim, foram opções assim. Como dizem os espanhóis, não me interpretem mal. Eu quero trazer soluções, não problemas. Deixa eu dizer que eu caso muito com o que a Marina levantou aqui, da dispersão, que eu colocava de outra maneira, na realidade, abrir espaços de inovação, porque nós estamos numa fase em que, se você soltar a Pilar logo no início, né, falava nesse problema da rigidez, né, que enquadra as escolas, na realidade, quando você solta as rédeas, as peças encontram seu lugar de maneira caótica, mas é a partir desse soltar digamos, das coisas se ajeitarem segundo pesos próprios que você pode começar a fazer uma reconstrução, né? Na economia, nós estamos frente a um terremoto, né? Porque tudo que a gente aprende em economia é alocação racional de recursos escassos. O conhecimento não é um recurso escasso. Quando eu pego qualquer produção hoje, tranquilamente, 75%, os 3/4 ou mais, do valor é conhecimento incorporado. Não é matéria-prima, não é coisas escassas, certo? O conhecimento pode circular, e é uma diferença radical, né? Quer dizer, século XX, meu relógio, se eu passo para a Marina, deixo de ter meu relógio, digo, Marina, esse aqui eu preciso do meu relógio. Se eu passo uma ideia ou ela passa uma ideia para mim, cada um continua com a ideia, certo? Ou seja, quando 3/4 do valor dos produtos hoje, né? Se eu pego o meu iPhone, aí é 97% é conhecimento incorporado, né? Como pode ser repassado planetariamente, você tem um sistema de abundância. E, de repente, o professor, a escola, está no fato que o aluno, né, está conectado com essa abundância. Nessa década, todo mundo terá acesso a uma forma de tablet, coisa seja, que saíram agora, sistema de programação que você conecta na televisão, você tem o seu computador programável online por $40, certo? Esse é o nível. Nessa década, todo mundo vai estar conectado. Nós temos que pensar nisso, certo? E eu trabalharia com o conceito, Maria Alice, de disritmia. Ou seja, as tecnologias avançam muito mais rápido do que a capacidade de mudança institucional ou de mudança cultural na cabeça dos professores, coisa do gênero. A professora ainda tem aqui, né? Meu conhecimento está aqui, né? Que nem o Nabil dizia, né? O cara está ensinando. Não, o conhecimento está aí, está disponível. Então, eu vejo a evolução para uma escola muito menos lecionadora e muito mais articuladora dos diversos subsistemas de conhecimento. É preciso ver que... Eu vi isso quando a gente inaugurou lá em Piraí, né? Quer dizer, a professora dando aula sobre o Rio São Francisco e a molecadinha, que eles fizeram um acordo com a Intel, escola pública, todo mundo, não com a lancheirinha, mas com o laptop, certo? Fazendo via satélite, acompanhando as fotos, né, a imagem satélite do que a professora está explicando. Leva um computadorzinho para casa, faz um estudo comparado de bacias hidrográficas, né? É outro nível, né? Quer dizer, nós estamos frente a um terremoto, né? Esse terremoto tem atores diferenciados, né? Eu estava ontem numa banca de doutorado sobre a internacionalização das universidades brasileiras, né?
Tem 12 instituições universitárias brasileiras que já foram compradas pela Laureate, né, que é um grupo que controla em 29 países um público de 740 mil alunos, onde ele codifica o que se ensina, é tudo, né? É o McDonald's, digamos, da universidade, né? E mais, eles batalham tudo contra o direito de acesso e todas essas coisas, né? Então, é uma dinâmica, digamos, realmente desafiadora. Tem mais, eu acho que o problema da relevância é fundamental. Por isso, a gente tem que dar muito mais autonomia. Aí é a iniciativa do protagonismo juventude. Nós temos que dar muito mais espaço a ele decidir o que ele quer aprender, né? A experiência que a gente assistiu, né, no SEMPEC, aí, do programa Folhas, né, no Paraná, é isso, certo? Gente, não adianta. Eu pego uma rede como a Paula Souza, né, ensinando público, gratuito, certo, profissionalizante, parece né? Tem imensa evasão. Na Europa, tem evasão escolar generalizada, por exemplo, do curso secundário. O pessoal não quer mais passar o tempo estudando besteira. Certo? Então, a relevância do que é... Você tem que... Eu volto a isso, né? Soltar as rédeas, em certo momento, a dispersão que fala a Marina, para deixar encontrar o equilíbrio natural das coisas, dos interesses. E aí você puxa de volta, né? Como a gente pode estar trabalhando. Né? Vou pegar esse gancho aqui e já voltamos. Nabil, quando o Ladislau falou toda a questão tecnológica, essa questão da relevância que você mesmo colocou em termos de... Né, por que você decora as fórmulas de química e tal, e você falou da liberdade, do formato da escola, que ainda é o mesmo do que 100 anos atrás. O que é uma educação que pode favorecer essa participação, a democracia que a gente ainda está construindo no Brasil, né? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que repensar o sistema de educação em função dessas... Temos que... Eu acho que é um outro momento. Não dá para simplesmente... Eu acho que houve um rompimento de uma visão de mundo a partir dessas novas tecnologias. Muito mais do que do telescópio. O telescópio foi muito importante, mas quantas pessoas tinham acesso ao telescópio, né, na época? E qual era a conexão que tinham entre as que tinham telescópio? Que uma podia estar num canto e outra em outra. Hoje nós temos uma sociedade que funciona em rede. A gente está se comunicando. Nós estamos aqui, talvez, não sei, né? Pode ter muita gente sabendo que a gente está aqui, vendo a gente falando aqui nesse mesmo momento. Então, isso, quando a gente pensa em termos da escola, nós vamos ter que pensar como ela... Eu penso hoje uma escola, primeiro, as escolas são o equipamento público mais capilarizado que nós temos nas nossas cidades. Eu acho que é uma coisa muito importante isso. Né? Por quê? Porque ela... e acho que isso foi consequência um pouco dessa quase universalização, né, da educação, né, que faz com que a gente tenha esses lugares no território. E, apesar das nossas novas tecnologias, o contato pessoal, esse que nós estamos fazendo aqui, ele é muito importante, ele é fundamental, ele não se perde. Então, a escola passa a ser um centro de encontro, que não necessariamente é um centro de encontro como era a sala de aula, mas um centro de trocas, né, que são fundamentais para que as pessoas tenham a sociabilidade, elas se encontrem e elas possam, inclusive, utilizar essas ferramentas de uma maneira a ser potencializada. Por isso que o educador, nessa nova escola, ele passa a ser menos aquele que vai transmitir conhecimento, como no passado se colocava, e muito mais como aquele que vai permitir com que as pessoas, primeiro, construam princípios e valores, que é o que eu falei antes, que a Marina também colocou, que é fundamental, que isso só adquire no processo pessoal, você não adquire através de outras mídias, isso é uma coisa mais profunda. Né? Em segundo lugar, um lugar onde vai se aprender a fazer essas redes de articulação, como construir isso. Então, eu acho que a educação tem que estar preparada, né? E depois, por ser uma rede
extremamente que chega, né, na cidade, é uma rede que funciona, ela tem um papel no seu raio de influência. Ou seja, ela vai poder estabelecer uma discussão com quem vive ali, rompendo, portanto, inclusive os limites de os que estão na escola e os que estão fora. Eu acho que esse diálogo é fundamental. O Pilar, deixa eu te provocar aqui. Como você está há muito tempo na educação, tudo que foi falado até aqui, mas vamos pensar exatamente aqui no papel da educação que o Ladislau trouxe, o que o Nabil acabou de falar, né? Então, o professor não é mais aquele que, como o Ladislau e o Nabil falaram, que é o professor que detém o conhecimento, que está na cabeça dele, que fala uma avalanche de coisas, e que o Ladislau coloca que os alunos estão invadindo, enfim, um pouco em continuidade, o Nabil também. E o medo do professor? Qual é esse papel? Nós estamos tirando esse papel, nós estamos falando que ele agora é um mediador, e o medo? Eu tenho sentido que os professores têm muito medo. Porque a internet, eles não sabem lidar tanto com as ferramentas, medo porque nós estamos falando muito de participação e de relações horizontais. O que é essa educação que promove uma democracia, uma maior participação, mas que tem um professor, uma figura de mediador, e o medo dele de assumir isso? Ele, como é que é? Eu fui professora 25 anos de escola básica, de ensino médio e o que a gente chamava de quinta a oitava. E eu penso que talvez o maior desafio do professor é encarar essa mudança, porque a escola sempre foi um espaço de conflito geracional, isso não vai mudar nunca, conflito ali colocado das gerações. Mas sempre o professor sabia e estava ali diante de uma caixa vazia, porque o que o menino trazia não era lá muito considerado, e nós íamos empilhando os conhecimentos. Primeiro, porque em rede você não empilha mais conhecimento, porque não consegue empilhar. Segundo, porque mesmo as crianças das classes populares, elas têm acesso a uma lan house a R$1 a hora. Eu era secretária em BH e toda sexta-feira eu ia à Rádio Favela, que foi uma experiência muito inovadora em Belo Horizonte, de uma rádio comunitária, e tinha um horário lá que era um horário da prefeitura com a Rádio Favela, e geralmente eu que ia. E do outro lado do beco, porque era uma rua pequenininha, tinha uma lan house. E um dia eu resolvi entrar, e os meninos começaram a correr como se tivesse entrado um general. Aí eu falei, o que você está fazendo aqui? Porque eu tinha uma cara diferente, acharam que eu era da escola. Não, pai, vamos sair. Eu falei, não, gente, espera aí, porque eu estou aqui esperando meu carro. O que vocês estão fazendo aqui? Estudando. Aí eu olhei e todo mundo estava jogando. Eu falei, estudando, né? E comecei a conversar com os meninos. Mas o que vocês fazem aqui? Por que vocês não fazem lá no laboratório da escola? Ah, não, lá é tudo travado e controlado, e a moça fica tomando conta. Então, a escola começou a estabelecer, tipo assim, não pode entregar trabalho que seja digitado, tem que escrever. Né? O professor coloca barreiras que são barreiras que o protegem e, ao mesmo tempo, o desnudam. Deixa o professor completamente exposto. E essa mudança de relação, assim, eu já nem sei tanto, é um anúncio que teve uma vez, eu acho que foi um anúncio do Itaú, que o pai e a mãe chamavam o menino de 4, 5 anos o tempo inteiro. Fulano, vem cá, o menino dizia com aquela cara enfadada. Essa mudança que o filho ensina ao pai, né, que os professores têm que ensinar, os alunos têm que ensinar o professor, e o famoso laboratório de informática, que o nome já é muito ruim, e que a escola ainda trabalha com esse conceito, em uma sala tem isso que os meninos gostam, né, mas que é travado, que é isso. Ali, a relação inverte. Porque mesmo o professor jovem, né, ele não tem, o professor de 25, 30 anos, ele não tem o acesso aos jogos do adolescente de 13, 14. Então, eu acho que é muito provocador, mas eu acho que a provocação maior seria para quem forma os professores. Porque lá na universidade, essa vida real também demora muito para chegar. Então, como estabelecer esse diálogo, né? E aí
uma questão que sempre assombrou a escola. Todo projeto, aquela pergunta que vocês fazem, assim, como é que você forma o cidadão? Todo projeto político-pedagógico, e todos que eu li, e pela minha idade já devo ter lido mais de 10 mil, nenhum não começa assim, formar cidadãos críticos, participativos, todos são lindos. Aí você entra na escola, tem 3 cidadãos críticos e participativos na sala da diretora. Fala, o que vocês fizeram? Ah, criticamos a aula da professora. Aí a diretora fala, eu já falei com a professora que isso é crítico e participativo. Ela fala, agora não, só quando vocês crescerem. Né? Então, se a escola não é o espaço da vivência e da aprendizagem disso, como é que se discute princípios? É uma discussão da cola. Como é que é o nome de cola aí? Em São Paulo é cola, né? Na Bahia que tem outro nome, né? Pesca, na Bahia eu acho uma delícia, pescaia. É mais romântico, né? Eu acho. É mais poético. Eu estudei na Bahia, eu pesquei muito. E quando você faz uma discussão assim, na realidade, tem um aluno ajudando o outro, você quebra o conceito da prova individual. E você deixa de ser a polícia que fica impedindo, porque o professor, em dia de prova, ele se torna um policial. Ao discutir princípio, não é deixar um ser desonesto com o professor, é estabelecer uma nova forma de avaliar. Então, eu penso que a escola é um grande laboratório para a gente fazer isso, mas essa trava do professor e da formação que ele carrega impede. E aí, Marina, esses princípios, essa participação, essa democracia que a gente está querendo construir com a educação, como é? Eu gostei dessa história de cidadãos democráticos participativos na diretoria. Eu tive uma experiência muito rica com um dos meus filhos, não vou citar aqui, porque eles não gostam que diga o nome. Então, são 4, eu vou deixar diluído. Mas ele não fazia o dever de casa. Tirava boas notas, mas não fazia o tal do dever de casa. E eu era professora na mesma escola. E vivia a repreenda o tempo todo, porque a figura não fazia o dever de casa. E um dia o diretor me chamou com o implicado ou a implicada, e fomos para a frente do diretor. Uma pessoa maravilhosa, o professor Itamar, que, enfim, um educador mesmo do Colégio Marista, na época, hoje não é mais Colégio Marista. E ele disse, olha, ele está aqui porque não faz o dever de casa, tira boa nota, mas o dever vale 1 ponto, ou alguma coisa, está sempre subtraindo aí da nota por falta disso. Aí, ele, com a cabeça baixa, a criatura. Eu disse, por que você não faz o dever de casa? Levantou a cabeça por uma questão de princípio. Aí o diretor olhou para mim e disse, se é uma questão de princípio, nós não podemos fazer nada, não é? Porque como é que a gente vai infringir os princípios de uma pessoa? Aí a criatura sai e volta. E eu, no corredor, muito incomodada com aquilo, com a minha colega professora, eu digo, mas que princípio é esse que você não faz o dever? Aí a resposta foi, que o dever é copiar o livro e responder as perguntas, que está tudo no livro. O que está no livro lá é a aula que ela deveria dar, e eu não vou ficar repetindo isso, porque é uma questão de princípio, não fazer isso. Isso é um trabalho que tem que ser feito na sala de aula, não é eu copiar o livro e trazer para cá. E eu acho muito interessante que a gente estimula esse tipo de gente a ter esse raciocínio, e depois a gente paga um preço por ele. E é muito interessante e gratificante. A gente deveria ver isso o seguinte, que tipo de outras atividades poderiam ser feitas, que não são antiéticas, de enrolar o tempo, de querer manter a autoridade, de se proteger nas nossas fragilidades, porque a criança percebe isso, e quanto mais elas percebem, mais elas nos enfraquecem, porque nos confrontam naquilo que nos dói. Não é? Então, acho que essas novas tecnologias, elas nos expõem muito. Há uma coisa que eu acho que é interessante, que
a gente teria que manejar. Tem uma necessidade muito grande de plasticidade, de que haja essa abertura para outras formas. Ao mesmo tempo, há necessidade da aderência. Como é que se dá a aderência nessa plasticidade, nisso que é móvel, nisso que se descola? Não é? Porque há uma necessidade de ter aderência. A criança ela pode ter acesso a um monte de informação, mas o que fica disso tudo mesmo? É muito fácil, na hora, entrar lá e o professor está falando que ninguém é computador, certo? Por isso que somos pessoas, e o professor que decorou tudo, enfim, a tabela periódica, era periódica, o que era, eu nem sei dizer o que era. Mas ele não tem todas as informações. E aí ele entra e diz, não, está errado, isso aqui não é assim não, porque ele está vendo ali com toda a tecnologia. Agora, o que fica mesmo dessa informação que ele acessou ali no imediato, certo? Isso tem a ver com a aderência. E talvez um dos grandes trabalhos que a gente pode ter é no sentido de como fazer esse manejo, não é? Aí a gente fica chateado porque você vai ser um mediador do conhecimento, mas pode ser que seja esse o nosso novo papel, o papel de mediar o conhecimento. Existem, inclusive, especialistas aí, eu me esqueço o nome da pessoa aqui agora, que é aquele judeu que ajudou as crianças com dificuldade na Segunda Guerra, é o Foster, né? Que já trabalha essa história do mediador, o mediador da aprendizagem. E nós talvez tenhamos que ficar nesse lugar mesmo, e é um lugar muito bom, porque possibilitar essa aderência, isso não é um trabalho fácil, é muito complexo, porque hoje as coisas passam, não ficam nada, é um conhecimento de superfície, no imediatismo. E para responder às perguntas todas que a Carla fez, precisa de ter alguma aderência desse conhecimento. E como também selecionar essas informações, né, fazer a trama entre elas. Eu, um dia desse, falava numa roda de conversa por outro assunto, que talvez o grande desafio, vocês já viram esse bordado Renascença do aeroporto, né, que tem aquela loja que vende aquelas coisas maravilhosas. Eu sou de origem cearense, então bordado e renda é comigo mesmo, ainda que não use muito, mas eu gosto. Então, aquilo ali talvez uma metáfora de aprendizagem para a gente. Por quê? Você tem uma fita, um pedaço de pano, muita coisa. Na minha mão é uma fita e um pedaço de pano. Daquelas bordadeiras maravilhosas, elas fazem uma trama entre fita e pedaço de pano que cria uma forma com um trabalho artístico belíssimo e viram outro tecido. Talvez o nosso papel de mediador é, com todas essas informações, fazer esse trabalho aí de um bordado Renascença, mas um bordado Renascença mesmo, não é um fuxico, sem desqualificar, não é aquele fuxico que as bordadeiras também fazem, enfim, um subcozido, como minha avó dizia, qualquer, correto? É algo que tem a potência de um tecer, da tessitura do conhecimento, para que haja essa aderência, porque hoje a coisa tem uma volatilidade muito grande e que não fica como conhecimento, não metaboliza, não vira músculo. Se você come uma comida e sai, vai ficar desnutrido, correto? Não é? Então, é um conhecimento que também, às vezes, me desculpe a expressão, ele é diarreico, sabe? Porque sai rapidamente. Não, a comida tem que ser metabolizada, virar novas células, virar novos músculos. É assim também no processo de conhecimento. E não tem jeito, vou parar por aqui. A gente está vivendo, eu chamo isso de democracia prospectiva. A internet possibilita com que todas as pessoas possam prospectar novas formas de ser, de estar no mundo, nova forma de conhecimento. As pessoas ficam prospectando. Antes, quem fazia isso éramos nós, ou quem fazia isso eram os políticos, as corporações, quem fazia isso eram os sindicatos, as ONGs. Hoje, o cidadão, o indivíduo, pode prospectar novos aplicativos para o conhecimento, para a tecnologia, para a inovação, como indivíduo. Nós estamos indo para um sujeito político
totalmente diferenciado e vamos ter que, não é ser igual ao que está acontecendo, porque isso está em transição. Daqui a pouco pode ter certeza, a forma de conhecimento dos professores para esse tempo vão surgir. O problema é que nós estamos num momento de transição e é muito incômodo. Poxa, eu estou ficando, algo está indo e eu estou ficando. Não é? Eu posso fazer uma coisa, eu posso pelo menos correr atrás, certo? E acho que essa coisa de vida leva eu, tem uma vida que está surgindo, deixa a vida me levar ali, vida leva eu. A gente não está deixando a vida nos levar, porque tem uma outra vida surgindo nisso que está morrendo. Ladislau, você quer fazer algum comentário? Deixa eu fazer um comentário importante. Todo mundo aqui lê a Mafalda, né? A Mafalda diz assim, mamá, diz ela frente ao prato de sopa, como te puedes hacer una porquería tan asquerosa como esta sopa? Aí ela para e diz assim para a mãe, ou a crítica construtiva te irrita? Esse negócio... Gente, eu acredito que sem muito mais protagonismo dos jovens, esse negócio não avança. Sem muito mais rédeas soltas para as escolas poderem avançar, esse negócio não avança. Eu acho que nossa estrutura institucional, que administra as escolas, tem que gerar os sistemas de apoio ao professor. O professor está profundamente solitário a um processo de transformação que, ao mesmo tempo, ele sente cada vez mais a irritação e o sem sentido de estar frente a... Na realidade, está sentindo o seguinte, ele está resolvendo o problema dos pais que têm que deixar os alunos em algum lugar, né, enquanto estão trabalhando. Né? Certo? Quer dizer, é uma perda de... Esse resgate do sentido é fundamental. Essa solidão do professor frente às transformações, eu acho que nós temos que criar... Eu fiz, a pedido do MEC, fiz um ciclo de conferências em inúmeros conselhos municipais de educação, sugerindo que trabalhassem um pouco menos o controle de contas e um pouco mais o sistema online. Você pode hoje articular no país todos conselhos municipais de educação e gerar sistemas de apoio técnico para que essa transformação se faça. Né? Eu acho que o que está na frente é o seguinte, né? A coisa não é transmitir mais saber, mais conhecimento. É ensinar a tornar o conhecimento útil e significativo. Né? Esse é o deslocamento radical do sentido que tem a escola. Não é reduzir ao chamar de mediador, de coisa assim. É um papel muito mais difícil, muito mais complexo. Né? Eu queria que vocês vissem muito o filme A Educação Proibida, que saiu agora. A Educação Proibida está online, é fantástico. Nós assistimos no SEMPEC o ciclo de comparações, né, estudos comparados, o destino da educação. Tem um livrinho meu que eu gostaria que vocês se interessassem, chama As Tecnologias do Conhecimento, o Desafio da Educação. Né? Na realidade, eu acho que, quando vocês pensam que no Brasil, somando alunos, professores, administradores escolares, nós estamos falando de 55 milhões de pessoas, gente, nós estamos muito, muito atrasados, né, em termos de trazer realmente horizontes de transformação. E como a escola está naquela rigidez, né, que ela não pode mudar, não pode se mexer, digamos, o gap, né, entre o avanço, né, das tecnologias, dos conhecimentos, do formato e do sentido do conhecimento, e a estrutura herdada está se tornando simplesmente insuportável. Né? Para mim, quando os alunos voltam com os pés, ou seja, abandonam a escola, é evidentemente um sinal, sinal disso. Né? Gente, eu acho tão fantástico a gente ter esses espaços de educação, né? Aí nós estamos aqui num espaço de educação informal, né? Aquilo que a gente já falou, a educação aqui hoje estamos todos aprendendo, podemos expressar. Já pensou se a gente juntasse montes de alunos, pudesse discutir com eles, gente, como é que a gente repensa esse negócio? Né? Faça isso, não sou como professores. Né? Obrigada, Ladislau, muito obrigada. Vamos fazer as perguntas? Tá. Então, tá bom. Bom, vamos aqui, nós estamos aqui tentando administrar o tempo, que é sempre essa questão de não passar muito o nosso tempo.
Então, eu quero agradecer, Ladislau, super obrigado, pegamos você de surpresa. E eu gostaria de chamar aqui a Raquel Rounick, que é um prazer grande poder contar com a participação dela quando nós estamos pensando a educação na cidade. Obrigada, viu, Raquel? Bom, então, gostaria agora que a gente pudesse estar pensando, né? Nós estamos falando muitas questões e próximas aqui, vamos estar falando, continuando, né, com as questões de sustentabilidade, participação, democracia, controle social. Mas aí eu começaria com a Raquel. Qual que é uma proposta, né? Uma proposta para a cidade, no caso a cidade de São Paulo, que possa articular a educação e sustentabilidade? Você que estuda tanto a questão da cidade, dos espaços, que tem colocado uma postura, uma posição muito forte do que seria, o que poderia ser uma cidade, né, menos desigual e mais acolhedora. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, a todas, e queria agradecer muito o privilégio, a honra de poder